Hoje a gente vai falar do capítulo 4 do livro de Efésios, né? Nessa playlist que nós estamos do estudo do livro de Efésios. Então, o que o livro de Efésios ele quer falar com a gente? Efésios 4, ele marca uma transição muito importante na carta aos Éfesos que Paulo escreve quando ele estava preso, porque passa por uma exposição da doutrina da salvação, que a gente começa a ver lá no capítulo 1, para uma exortação prática sobre como os crentes devem viver à luz dessa salvação. Então, Paulo ele sai de uma exposição da doutrina de salvação e ele começa a exortar e a ensinar como que os cristãos, os santos, os filhos da luz precisam viver essa doutrina. Então, esse capítulo 4 ele vai enfatizar a unidade da igreja, a importância do crescimento em Cristo e a necessidade de nós abandonarmos velhos padrões de comportamento para abraçar uma nova vida em santidade e verdade. Esse capítulo é um chamado à unidade. É um chamado à unidade que vai nos mostrar que essa unidade não é só um dom dado, mas ela é um dom a ser buscado. A unidade ela é algo fundamental. Então, a aplicação para os crentes contemporâneos ela é clara. A unidade da igreja deve ser uma prioridade. Nós precisamos buscar essa unidade da igreja. Buscar através do quê? Da humildade, do amor e do perdão. Se nós não aprendermos que o perdão ele é fundamental para que a gente tenha essa unidade, a gente já está fadado, né, ao fracasso. Então, cada crente tem um papel a desempenhar nessa edificação do corpo de Cristo, usando os seus dons espirituais para servir uns aos outros. Nós devemos abandonar os velhos padrões de comportamento, a cultura, modelo de ensino, enfim, e abraçar uma nova vida em santidade, permitindo que o Espírito Santo nos transforme, o quê? A imagem de Cristo, claro. Isso se manifesta em nossas palavras, em nossas ações, em nossas atitudes, refletindo o amor e a graça de Deus para o mundo, através de quem? Através de nós, né? Agora a gente vai ler esse capítulo. Efésios, capítulo 4, que vai falar assim. A unidade do corpo de Cristo é o título. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Quando nós lemos suportando uns aos outros em amor, não é eu suporto fulano, não. Esse suportar uns aos outros em amor é ajudar, é auxílio, é dar um suporte mesmo. Eu tenho um suporte de telefone, eu tenho um lugar que eu apoio o meu telefone. Nós precisamos ser esse suporte uns para com os outros. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim, como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Quem é a esperança? Deus. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo todos os prisioneiros e deu dons aos homens. Isso a gente vai encontrar lá em Salmo 68. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. E aqui a gente vai encontrar os dons ministeriais. Esses dons ministeriais, ele não são para todos. A gente lê aqui. E ele designou alguns. Alguns serão apóstolos, alguns serão profetas, alguns serão evangelistas, alguns serão pastores e alguns serão mestres. Que é diferente dos dons do Espírito, que nós vimos em 1 Coríntios 12. Os dons do Espírito é para todos os santos. Aqui não. Aqui realmente alguns serão separados para o ministério. Ok? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade,
atingindo a medida da plenitude de Cristo. E baseado nessa segunda parte é que nós vamos crer que os dons ministeriais, eles continuam, inclusive o apostólico. Por quê? Porque aqui há uma determinação de fim. Quer ver? Com o fim, qual é o fim? De preparar os santos para a obra do ministério, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós chegamos nesse nível? Todos estão assim? Não. Então, enquanto todos não estiverem assim, hoje o ministério, o dom ministerial, o chamado ministerial, os 5 ministérios, eles são para os dias de hoje, assim nós cremos, ok? Por quê? Porque o prazo que a palavra dá, que Paulo escreve aqui em Efésios 4, é que até que todos estejam plenos, maduros, e nós não estamos. Na verdade, estamos longe disso. Então, esses dons, eles têm um motivo, preparar os santos para a obra do ministério. Eles têm um motivo, pregar o evangelho, estabelecer o reino de Deus, ok? Qual é o propósito? Para que não sejamos mais crianças levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça de Cristo. E fica um debate em relação a isso e tal. O que acontece? O ser humano, ele tem assim, isso aqui está sendo feito errado, isso aqui está sendo aplicado errado, então nós tiramos. Isso aqui tem muito erro, muito excesso, nós tiramos. E não é assim. O fato de nós termos pessoas que se autodenominam apóstolos, autodenominam pastores, autodenominam, não tira a validade desses ministérios. É igual o grande problema social do marxismo, que a esquerda, que a família é um problema, que o patriarcado é um problema. Não é um problema. O problema é o quê? O problema é o excesso, é a doença do homem, é a maneira que as coisas se desenvolvem. A mesma coisa a submissão, não é ruim. O problema é a violência do cônjuge com a mulher. O problema é o desequilíbrio que há nessas questões, que quando saudáveis, são incríveis. Da mesma maneira, a paternidade espiritual. O excesso, a forma errada de se mover na paternidade espiritual, faz com que hoje a gente tenha esse debate de que não existe paternidade espiritual. E você vê nos livros de Paulo, ele falando, filhos meus, eu oro por vocês, né, como um pai, ele chamando os outros de filhos. Não é uma paternidade de domínio, mas porque a gente vê homens, pastores, por exemplo, trabalhando em domínio sobre as pessoas e usando a paternidade espiritual. O que é paternidade? A paternidade é você ensinar o outro, no caso, uma outra pessoa, né, que se converte, que se desenvolve em Deus, você vai ensiná-lo a viver independentemente dele, a viver o evangelho de Cristo. E isso é uma paternidade, porque eu ensinei, você nasceu aqui espiritualmente e eu te conduzi ao amadurecimento, eu te ensinei a palavra, eu te exortei, eu cuidei de você. E aí a gente declara essa paternidade. Não é domínio, não é eu tomo conta da sua vida. Porque se esse homem, esse pastor, ele tem esse comportamento, ele tem esse comportamento com seus filhos, com a sua esposa, com a sua casa. E qual é o problema? A paternidade? O pastoreio? Não, a doença dessa pessoa. A patologia emocional dessa pessoa. Ok? Então a gente precisa separar isso. Então deixo aqui minha visão, meu recado, meu modo de viver. Que graças a Deus eu sempre tive uma paternidade. Pessoas que estiveram ao meu lado, que me ajudaram, me conduziram, me exortaram, me disseram muito não. Pessoas incríveis e que eu sou muito grata. Tive muitas mulheres e homens de Deus que foram pais e mães espirituais na minha vida e eu sou grata. Como eu tive pais e mães espirituais saudáveis, eu sou uma mãe espiritual saudável, né? Tanto para minhas filhas do ventre, como para as minhas filhas e meus filhos espirituais. Eu conduzo, ensino, exorto aqueles que querem e conduzo para Cristo, né? Ensino sobre o Espírito Santo, que é o único que convence de todo erro, pecado e juízo. E assim a gente tem se tornado uma comunidade saudável, independente da aprovação do homem, totalmente dependente da voz de Deus, porque aí está a nossa autorresponsabilidade das decisões. Amém? Vamos ficar até aqui.
no capítulo 4 de Efésios. A gente ainda tem mais algumas outras coisas aqui para falar, mas eu quero te convidar a ler. É um livro muito didático, objetivo, que não precisa de muitas explicações teológicas. Tá bom? Deus abençoe.